Olá, aqui é o Flávio mais uma vez e eu vou falar aqui sobre derramamento, tá ok? Eu sei que alguns de vocês já devem ter se questionado em relação ao derramamento, então eu vou dar aqui uma clareada. A princípio eu quero dizer o seguinte: imagine aí que você pegue um copo e aí você começa a colocar água nesse copo. Vai chegar um momento em que ele enche, consequentemente ele vai transbordar essa água derramando. Esse mesmo conceito é aplicado no marketing de multinível, em algumas empresas que trabalham com marketing de multinível. Derramamento é quando você faz mais do que o que você precisa, né? do que a sua meta pessoal, digamos assim, e então começa a derramar para os que estão abaixo. E eles são beneficiados com isso. Na realidade, todos são beneficiados com isso. Tá ok? É só essa questão. Por exemplo, na SCI, a gente sabe que precisa e é necessário esses 3 indicados diretos. Mas se você tem uma quarta pessoa, ela provavelmente vai derramar, certo? Ela pode ou não derramar. E eu vou explicar para você como isso acontece e como é também essa questão do posicionamento, tá bom? Então vamos lá. Derramamento da SCI. Continuando aqui. Imagina, aqui é você. Aqui é você. A primeira coisa que você tem que entender é o posicionamento das pessoas dentro do sistema da SCI ocorre sempre no mesmo sentido. Vamos levar em consideração que seja aí no sentido de cima para baixo, certo? Só a termo de ilustração, só para você compreender como a coisa realmente acontece. Bom, dentro da SCI eu tenho que colocar meus 3 indicados diretos. Então vamos supor que eu coloquei aqui, fiz a minha lição de casa e tá aí. Coloquei Pedro, Tiago e João. Certo? Pedro, Tiago e João. Pedro foi a primeira pessoa que eu coloquei. Eu havia minha primeira, segunda e terceira posição em branco e coloquei Pedro, né? Coloquei Pedro como meu primeiro indicado, então ele fica lá na posição 1. Depois eu falei com o Tiago, falei com o João. Tiago pagou aqueles 65, fez a adesão dele, consequentemente o sistema coloca ele na posição número 2. João pagou algum tempo depois, então passou a ocupar a terceira posição. Fiz a minha parte, tenho os meus 3, certo? A partir daí, minha missão é ajudar Pedro, Tiago e João a colocar os deles. Eu explico para eles como funciona a SCI e eles vão fazer o mesmo. Vamos levar em consideração que todo mundo fez a tarefa de casa direitinho. Então, ó, Pedro colocou os 3 dele. Pedro colocou Ana, colocou Joaquim e colocou Felipe. O primeiro nível de Pedro está completinho. Tiago também ele colocou Joana, colocou Raquel e colocou Carlos. João colocou Ronaldo, Júlia e Ernesto. Entenda que dentro desse cenário nós temos todo mundo trabalhando corretamente. Pedro colocou os 3 dele, Tiago colocou os 3 dele, João colocou os 3 dele, você colocou seus 3, no caso Pedro, Tiago e João. Outra coisa interessante é que se você analisar, você tem exatamente nesse momento, com o seu segundo nível completo, você tem 12 pessoas. Logo, você bateu PL2. Só frisando, você bateu PL2. Ok? E todo mundo aqui, eu já falei sobre o PL2, então vocês já estão sabendo o que é PL2. Bateu PL2. Vamos focar aqui na ideia do derramamento. Continuando. Ana também faz o serviço dela. Ana vai lá, deixa que é a mesma sequência. A primeira pessoa que Ana bota é Lala. Fica na posição número 1. Depois ela coloca a Luana e depois ela coloca mais um que é a Maria. Analisando esse cenário, nós temos que cada um colocou exatamente os seus 3. Então, os níveis vão sendo preenchidos, aliás, mas não está havendo derramamento, porque você está colocando na conta exata, você está colocando os 3, exatamente os 3, então não está havendo o derramamento, tá ok? Vamos agora ver uma outra possibilidade. Vamos seguir aqui. Mesma situação com alguns detalhezinhos diferentes. Veja, você colocou novamente seus 3, colocou Pedro, Tiago e João, porém Pedro só colocou uma pessoa. Pedro colocou Ana.
Ana, né? Ana, como vocês podem ver, ela está posicionada, né? Está posicionada na primeira opção, né? Ela é a primeira opção de Pedro. Tiago colocou seus três, colocou Joana, colocou Raquel e colocou Carlos. Está com a posição 1, 2 e 3 preenchida. João não colocou ninguém ainda. É uma possibilidade, pode acontecer desse jeito, né? Mas Ana entendeu que ela precisa colocar os três dela. Ana começou a trabalhar e colocou Lala. Ainda não colocou seus três, mas já colocou Lala. Então nós estamos com esse cenário. Veja bem, você que tem Pedro, Tiago e João, resolveu conversar com mais alguém. Você conversou com mais um conhecido, você apresentou o plano para essa pessoa, aí essa pessoa entendeu e pagou a taxa dela. Também entrou na SCI, passou a ser um consumidor inteligente. O que acontece com essa pessoa dentro do sistema? Onde essa pessoa é posicionada? Veja, se você analisar bem esse cenário, o primeiro espaço disponível é a posição 2 do primeiro nível de Pedro, logo abaixo de Ana. Então você vai lá e colocou essa pessoa, colocou Joaquim. Colocou Joaquim e ao cadastrar Joaquim, você cadastrou ele no seu ID, certo? Entenda, você só precisa de 3 diretos, mas você pode ter mais diretos. Então você colocou aí mais um direto, colocou o Joaquim. Ele é posicionado no espaço 2 do primeiro nível de Pedro. Você trabalhou um pouco mais, conhece mais gente, né? E você pegou e colocou Felipe também no seu ID. Felipe, claro, vai na posição 3, tá bom? Felipe vai na posição 3 de Pedro. E você tá aí preenchendo o seu segundo nível. Pedro tá na dele, tá quietinho, só colocou Ana e tá tranquilinho. Ele ainda não despertou ou ainda não encontrou pessoas que quiseram entrar. Não importa, por enquanto, vamos focar aqui no nosso exemplo. Você colocou então Pedro, Tiago e João e colocou Joaquim e Felipe. Todos estão cadastrados diretamente ao seu ID. Todos são para o sistema, são diretos seu. Tá bom? Mas estão preenchendo aí os próximos espaços. Agora vamos lá. Você conhece muita gente e aí você pega e resolve cadastrar mais um. Você fala com mais uma pessoa porque você está querendo os benefícios, né? Está querendo aumentar seu bônus. É o que deve ser feito. E você pegou e cadastrou mais uma pessoa. Pense bem. Onde essa pessoa vai ser posicionada? Vou dar um tempinho aí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bom, eu espero que tenha acertado. Essa pessoa vai ser posicionada exatamente como no primeiro nível de João. João tem os 3 espaços em branco. Então, levando em consideração que essa pessoa chama-se Ronaldo, Ronaldo fica em terceiro, sendo a primeira posição de João. Você continua trabalhando, conhece mais gente, continua fazendo a coisa, você coloca a Júlia e você coloca Ernesto. Todas essas pessoas você está colocando e elas estão sendo cadastradas no seu ID. Todas são seus diretos. Embora você já tivesse aí Pedro, Tiago e João, você colocou ainda Joaquim, Felipe, Raquel, Carlos. Não, Joaquim, Felipe, perdão. Você colocou Joaquim, Felipe, Ronaldo, Júlia e Ernesto, tá? Bom, acontece que você pega e coloca, veja, tá transbordando. Isso aí é que a gente chama de derramamento. Tá derramando e preenchendo os espaços. Isso vai ser muito útil para todos. Não é só para você não, vai ser muito útil para todos. Você vai entender. Logo você vai entender isso aí. Então vamos lá, você continua trabalhando. Então a próxima pessoa que você coloca é Luana, lá em cima, né? Luana também é sua direta, diga-se de passagem. E coloca a Maria, que também é sua direta. Veja como você está trabalhando. Você colocou Pedro, Tiago, João, já colocou aí todas essas outras pessoas, tá? Dentro desse panorama, Pedro só tinha colocado Ana.
Dentro desse panorama, Tiago colocou os 3 dele. Tiago colocou bonitinho aí os 3 dele. Tá? Tiago tá trabalhando direitinho. Tiago conseguiu aí, já está com os seus 3 diretos. Agora veja que coisa interessante. Como funciona, como vai funcionar a questão dos bônus? Quem vai ter direito ao quê? Entenda, vamos levar em consideração que todos pagaram o kit, tá? Todos pagaram o kit. Se todos pagaram o kit, e vamos levar em consideração também que todo mundo entrou agora em julho, tá bom? Você e todo mundo entrou agora no mês de julho. Então, você vai ganhar aí R$5 por cada um que estiver na rede, tá? R$5, que é exatamente o bônus de adesão. Você tem aí 12, 13, 14, 15 pessoas. Então são 15 vezes 5, certo? 15 vezes 5, faça aí os cálculos. Você vai saber só de bônus de adesão o que é que você está ganhando. E ainda vai estar ganhando R$4,50 pelo consumo do kit. Pega os R$4,50, multiplica aí por 15 pessoas, né? Você vai ter aí a quantidade que você vai receber. Não vou fazer os cálculos porque a ideia aqui não é trabalhar essa questão de bonificação. É só entender como funciona, tá bom? Bom, vamos lá. O que vai acontecer? Você recebe isso. E Pedro, Tiago e João, vamos analisar os 3. Veja, Tiago, vou começar aqui pela posição número 2, vamos começar com o Tiago. Tiago, ele colocou os 3 dele. Foi Tiago que cadastrou Joana, Raquel e Carlos. Então, ele cumpriu as normas que estão lá no manual da SCI. Você deve acessar o seu escritório virtual, você deve adquirir o manual e você deve ler para entender. É claro, tem que participar dos eventos e vamos tirando dúvidas aí, estamos aí para isso. Mas é muito importante você ler aquele manual. Então vamos lá, entenda. Tiago colocou os 3, Tiago comprou o kit, então Tiago vai ser bonificado. Tiago vai receber aí de Joana, Raquel e Carlos os R$5 da adesão, mais os R$4,50 do kit. Tiago já está ganhando alguma coisa, já tá bem interessante para Tiago. Se o mês terminasse assim, Tiago receberia esse valor X, tá bom? Agora analise Pedro. Vamos analisar Pedro. Tecnicamente falando, se você olhar só para o cenário, Pedro é quem mais tem gente, além de você, é claro, né? Pedro tem aí no primeiro nível dele Ana, Joaquim e Felipe, mas Pedro tem também gente no segundo nível. Ele já tem Lala, Luana e Maria, que também está na rede de Pedro. Porém, Pedro só colocou Ana. Quem colocou Joaquim foi você no seu ID. Quem colocou Felipe foi você. Quem colocou a Lala, Luana e Maria foi você. Certo? Então, dentro desse contexto, Pedro não tem direito a receber nenhum centavo. Ele não tem esse direito. Por quê? Porque ele não cumpriu a regra, ele não colocou os 3 direto. O que Pedro tem que fazer para Pedro ter direito aos bônus? Já que ele já está com 6 pessoas na rede, ele só tem que colocar os 3 direto dele. Do momento em que ele colocar os 3, vai ser interessante. Vamos supor que no próximo passo Pedro conseguisse colocar os 3. Então, Pedro teria já 9 pessoas, né? Já ia receber pelos 9, o que é bom para Pedro. Mas volto a falar, o ideal é que bote logo os seus 3, porque aí você não vai perder, né? Pode acontecer aí de você pegar e passar alguns meses sem receber porque você não colocou os seus 3. Enquanto você não colocar os seus 3 direto, você não tem direito a receber nada, tá bom? Espero que tenha entendido aí essa questão. É simples até, né? Só analisar direitinho, que é bem simples. Agora entenda, um outro detalhezinho. Você cadastrou essas pessoas, elas foram seus contatos, você cadastrou no seu ID. O que aconteceria se você cadastrasse essas pessoas, a mesma situação, essa mesma situação aqui, só que você cadastrou, vamos lá, Joaquim e Felipe no ID de Pedro. Você resolveu, né, por livre vontade, né, você resolveu não colocar Joaquim e Felipe no seu ID. Você resolveu colocar para Pedro. Pronto. Se você tivesse feito isso, Pedro teria direito à bonificação. Pedro já receberia. Mesma coisa para a questão aí de João, né? João
O nosso exemplo aqui não tinha colocado ninguém. Você colocou Ronaldo, você colocou Júlia e Ernesto. Mas se você tivesse colocado, na hora do cadastro, o ID de João como patrocinador, então, para o sistema, João tem 3 direto e, consequentemente, João também vai receber. Isso também se replica lá para a questão lá do terceiro nível e por aí vai. Agora pense bem. Qual é o mais interessante? É você colocar essa quantidade X de pessoas, do nosso exemplo aqui, todos em seu ID, e no caso Pedro e João não teriam direito aos bônus, ou você colocar eles no ID deles, né? Já que você está vendo que Pedro estava com uma pessoa, você poderia colocar Joaquim e Felipe, cadastrar eles no ID de Pedro. Isso estaria ajudando Pedro a receber dinheiro. Não atrapalharia em nada você continuaria recebendo do mesmo jeito. Você não vai receber nem mais nem menos por isso. Só que Pedro também estaria recebendo. Entende? Mesma coisa para João. João lá embaixo, que é o seu terceiro indicado, você colocou os 3 para João. João, ele também vai passar a receber. Ora, segundo meu ponto de vista, como eu só preciso de 3 indicados direto, eu trabalharia dessa forma. Na realidade, eu vou trabalhar dessa forma, né? Já estou fazendo isso. Preencher os meus 3 indicados direto, os próximos eu vou colocar nos IDs dos meus diretos e por aí vai. Por quê? Porque vai todo mundo estar recebendo dinheiro. Entenda que se você pegar, vamos pegar aqui o exemplo de Pedro, que colocou apenas Ana. Se você pegar e colocar Joaquim e Felipe no ID de Pedro, você vai estar recebendo a mesma quantia, porém Pedro vai estar recebendo. E se Pedro vai estar recebendo, ele vai ficar motivado a trabalhar. E se Pedro está recebendo, ele não vai sair da SCI, ele vai continuar pagando o kit dele. Então, tudo isso é uma consequência. Tá ok? Espero que tenham entendido aí mais ou menos como funciona essa questão do derramamento. Eu vou trazer outros vídeos, certo? Mais na frente. E esses outros vídeos vai ser também para trabalhar essa questão, tá bom? Vou ficar por aqui. Um abraço. Espero que tenham entendido essa questão do derramamento. É apenas uma estratégia para você ter possibilidade de ajudar pessoas ainda mais. Sabemos que algumas pessoas que a gente coloca não vão poder ter condições de fato de desenvolver o sistema. Claro que a gente vai colocar para ter a ajuda, mas tem algumas pessoas que você, convenhamos, que você vai querer ajudar, né? Você vai querer ajudar. Por exemplo, você tem um pai, você tem uma esposa, você tem um irmão, ele está numa situação não muito legal. Você, dependendo da sua situação, você pode cadastrar ele, pode fazer o trabalho por ele e ensinar ele aí fazendo. Aos poucos ele vai pegando aí o ritmo, tá bom? Bom, eu espero que todo mundo tenha continue trabalhando nessa aí, continue focado. Nós vamos continuar trabalhando. Se precisar de ajuda, se precisar que a gente apresente a proposta para alguém, só falar, só entrar em contato. E tamo junto. Felicidade a todos, sucesso. E a gente se vê aí logo pessoalmente, né? Nós temos aí as nossas reuniões. Semana que vem, sempre a gente está marcando e vamos nos encontrar sim. Tá ok? Um abraço a todos.